sábado, você que nos assiste. É com muita alegria que nós o recebemos aqui novamente para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Durante todo esse trimestre estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje nós vamos falar especificamente sobre as 7 últimas pragas. Para nos ajudar então a esclarecer e a estudar esse tema, nós temos aqui 2 convidados muito queridos e especiais, que é a Rita. Que bom que você está aqui com a gente, viu, Rita? Estar aqui também. E o Christopher, para compartilhar esse tema. Eu só queria deixar claro aqui que talvez as nossas lições aqui sejam um pouco superficiais e você tenha o desejo de estudar o Apocalipse com mais profundidade. E nós temos aqui a Rita, que ela faz esse trabalho aqui na nossa igreja e ela vai começar um estudo específico aqui em maio. E se você desejar fazer esse estudo com a gente, você pode nos procurar e fazer então esses estudos com a Rita, né, Rita? Exato. Lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou pelo Face, facebook.com/conexão número 7 Curitiba. facebook.com/conexão 7, o número, e Curitiba. Então, para iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir que Deus nos oriente e eu peço que a Rita faça uma oração para a gente, por favor, Rita. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, é aquele que nos supre, que nos guarda e que nos livra de todo o mal. Estamos aqui, Senhor, por amor a Ti, para falarmos do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua salvação. Estamos aqui para estudarmos de uma forma assim mais de perto o assunto sobre as 7 últimas pragas que irão cair sobre essa terra. Para isso, Senhor, te pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo dirija a nossa mente e a nossa fala e também a mente e o coração daqueles que estarão assistindo, Pai, esse tema. Tudo isso te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de iniciar lendo o nosso verso principal. Se você quiser seguir com a gente, está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 15 e o verso 4. E diz o seguinte: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A gente fala tanto que a gente vive num mundo tão injusto, né? Exatamente. E às vezes a impressão que dá, que algumas pessoas, né, têm a impressão que Deus está alheio, né? Quanta coisa terrível que acontece, catástrofe, e fome, miséria e doença, né? E aqui o Apocalipse ele deixa muito claro que Deus vai ser um Deus justo. Exatamente. E por mais que a gente queira justiça, é um tema que nos traz um pouco de medo, não é verdade? Porque contraditório. É meio contraditório. A gente quer a justiça, mas a gente tem um pouco de medo dela, né? Porque todos somos pecadores e todo mundo tem a sua parcela de culpa, né? Sim. E quando a gente fala nessas 7 últimas pragas, o tema que nos remete muito são as pragas do Egito, né? Antes de Moisés libertar o povo, né, de Faraó, que houveram as 10 últimas pragas, e uma coisa assim muito impressionante de a gente ver que essas pragas não afetaram de jeito nenhum o povo de Israel, né? Exato. E isso é uma coisa impressionante, né? E é uma coisa que também o livro do Apocalipse nos dá essa certeza, de que aqueles que estão selados e que escolheram ficar ao lado de Cristo também vão ser protegidos dessas pragas, né? E é um alento muito grande para a gente, né? E eu gostaria de começar com você, Rita, porque você falasse qual é o significado dessas pragas. Então, veja, em tudo, no agir de Deus, a gente vê o amor de Deus, o cuidado, o interesse impressionante que Deus tem em que todos, absolutamente todos, se salvem. E por isso ele repete as situações, né? Aquilo que aconteceu no Egito, as pragas do Egito, tinham uma finalidade: libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. E em profecia, o Egito
significa o mundo, tudo isso que você falou. Todo esse sofrimento, o pecado, as consequências do pecado, as doenças, as catástrofes, os acidentes, tudo isso é representado pelo Egito, porque o Egito foi a única nação na terra a rejeitar a Deus. O Egito, através do faraó, se declarou ateu. Ele disse, eu não conheço o teu Deus. O faraó disse para Moisés, eu não conheço o teu Deus, eu não vou aceitar as ordens do teu Deus. Né? E por isso vieram as pragas. As pragas, elas têm a finalidade de manifestar, em primeiro lugar, o juízo vindicativo de Deus, ou seja, o juízo a que Deus tem direito de exercer. É isso que significa vindicativo. Sim. Né? Deus requer, Deus vai exercer aquilo que é dele. Por que é o direito de Deus? Porque as pessoas o rejeitaram. E a gente tem que perceber o seguinte, que a rejeição a Deus não é porque Deus fique magoado, não é uma questão de ego de Deus. Ele não fica assim, não gostou de mim, agora... Então, né? Vai sofrer. Deus é o nosso Criador, é o nosso mantenedor, nós existimos nele e através dele. Né? E o aceitar a Deus significa a nossa felicidade, a nossa salvação. Né? Então, as pragas virão para vindicar o juízo de Deus e para expor a rebelião daqueles que não quiseram saber de Deus. Sim. E elas também têm uma outra finalidadezinha assim, que a gente pega nas entrelinhas. Elas serão tão terríveis que elas vão liberar mais ódio ainda nos pecadores contra aqueles que se posicionaram com Deus. Aqueles que não estão sofrendo as pragas. Exato. Elas têm a função de mostrar a essência daqueles que não quiseram saber de Deus. Porque a gente vai ver, quando Christopher discorrer sobre as pragas, que a Bíblia diz assim, que apesar dos acontecimentos terríveis que virão, a Bíblia diz assim, e eles não se arrependeram. Mesmo porque a lição também traz que a porta da graça já está fechada, então a intercessão do Espírito Santo já não tem mais ali. Né? Exato. Esse é um ponto que você destacou muito bom. Quando é que as pragas vão cair? Exatamente nesse período. Veja, hoje nós estamos vivendo assim os momentos finais da história da Terra. Apesar da ciência dar nomes assim, tentar encontrar nomes para os acontecimentos terríveis que estão, o El Niño, a Laninha, né? Mas não é. Sim. São os últimos acontecimentos. Deus está permitindo que tudo isso aconteça para que a humanidade se volte para Ele, para que a humanidade olhe para Ele. Então nós estamos vivendo os últimos momentos desse período. Quando as pragas vierem a cair, é porque Jesus, que até hoje, desde que Ele subiu aqui da terra, até hoje intercede por nós lá no céu. Sim. Ele se coloca entre Deus e nós. Ele equilibra a justiça de Deus com o amor de Deus. Né? Ele é a misericórdia de Deus. Até hoje, Jesus tem se colocado entre Deus e nós, pedindo tempo e dizendo, Senhor, olha, Ele me aceitou, e trabalhando na vida daqueles que estão resistindo. Né? Então, desde que a terra existe, Deus tem dado oportunidade de salvação. Ninguém desce à sepultura sem ter tido oportunidade de salvação. Só que vai chegar um momento em que a Bíblia diz que a taça da paciência de Deus vai transbordar. E aí a terra, aqueles que rejeitaram a Deus, vão experimentar da ira de Deus sem misericórdia. Todos os juízos de Deus até agora, as 7 trombetas, né, e as pragas caem debaixo da 7ª trombeta. Só que as trombetas, elas tocam enquanto o evangelho ainda está sendo pregado, enquanto a porta da graça ainda está aberta, porque
todas essas catástrofes que representam as trombetas têm a finalidade de chamar o povo de Deus ao arrependimento. Sim. Aí Deus vai dizer, agora chega. Então, o tempo é hoje, né, Rita? O tempo é hoje, o que a gente tempo tem é agora. Né? É agora. Cris, eu gostaria Sim. que você falasse sobre as 4 primeiras pragas, que é interessante aqui destacar que ela não é universal. Não, Né? não. O interessante é que o Apocalipse ele traz a questão de como Deus ele permite que as consequências dos atos dos homens eles tomem conta. Sim. Mas nesse caso é um envio de praga mesmo. Né? Então, não só as consequências dos nossos atos, como não vai ter mais intercessão, normalmente a gente ia pensar, não, é consequência direta. Não, nesse caso aqui ele vai deixar assim, vocês querem ver o que é maldade? Então eu só vou tirar. Eu só vou tirar o que eu estou segurando para deixar com que aconteça. E aí permite mostrar, tanto para aqueles que escolheram estar longe de Deus, quanto para o universo inteiro, o quanto a maldade ela precisa ser exposta. O quanto é assim. E é exatamente como a Rita estava falando. Pega, a primeira praga é a questão de úlceras. Sim. Obviamente, se for pegar todo mundo ao mesmo tempo, não tem ninguém não tem sobrevive. como. Pra Ninguém volta de sobrevive, Jesus. né? E a gente estava conversando um pouco antes, né, Rita? Elas são simultâneas. Sim. São simultâneas. Então, assim, não é assim, acabou uma, vamos começar a outra. Diferente como era no Egito. No Egito, acabou Era uma de chegava cada lá vez, no farol e dizia assim, olha, né, Deus vai enviar outra. Essas daqui são simultâneas, mas elas Em diferentes localidades, elas não têm né? intervalo. A partir do momento que elas começam, Vai elas embora, vão vai embora. até o fim. Entendi. E em diferentes públicos também. Também, Apesar de sim. todos eles serem sobre os ímpios, nenhum sobre aqueles que já são selados. Mesmo porque não faria mais sentido, né? Sim. Porque todo mundo já está ou entregue ou não, não importa mais. Então, assim, o segundo é o mar se torna em sangue, água. O terceiro é... Os rios e Rios as fontes também. das águas. Dá uma mudada também. Continuando aqui no 15:8, sobre o sol para queimar os homens. Exato. Imagine então. uma insolação imagina, né? daquela providenciada por Deus. Exato. E esses são os 4 primeiros, tem mais 2, né? Mas dentro desse campo é interessante a gente perceber isso. E a quinta tem a ver com o trono de Satanás, né? Você vai lá e daí se escurece alguns pontos, se deixa escuro, mostrando que o poder de Deus sobrepõe ao poder de Satanás, porque é tudo que ele quer fazer. A história toda que a gente já viu de toda a Bíblia é Satanás o tempo inteiro querendo tomar o lugar de Deus. Sim. Exato. E Deus está mostrando tanto para Satanás, quanto para todos os seus seguidores, quanto para todo o universo, que diz assim, ó, você faz as suas coisas enquanto eu permito que você faça. Então, E eu vou até um mostrar pra certo você. ponto também, né? Sim. Mas nesse momento, para os ímpios, Satanás está solto também, né? Sim. Ele não tem mais freio. Exato. É importante a gente destacar o seguinte, que as pragas elas não são somente, não é só a ação de Satanás que vai estar livre. É Deus se levantando para punir. E a Bíblia diz que Deus vai fazer o seu ato estranho, seu ato inaudito, porque Deus é amor. E agora essas pragas serão derramadas sem mistura de misericórdia. Sim. Por isso elas não podem ser universais. Né? Agora você imagina, Christopher, o mar em sangue, os rios em sangue, as fontes das águas em sangue. Imagine o mau cheiro. Não, é verdade. Porque a Bíblia diz que é sangue... As úlceras das pessoas. Sim. Exato. Queimadas pelo sol. Queimada pelo sol. Quer dizer, tudo isso ao mesmo tempo. E um grupo especial dos salvos não sendo Protegidos. atingido. A raiva que vai ficar quem não... Porque é exatamente isso que significa o selo de Deus. É a proteção que Deus vai estender sobre os dele. Então, ele diz assim... Os ímpios buscam água e não as encontram. Mas o meu povo
né? Eu vou suprir as suas necessidades. Impressionante isso, né? E o interessante é que a lição também traz que mesmo isso não faz com que o coração dos ímpios se arrependa. Pelo contrário, ficam mais irados ainda, né? Apesar que não tem mais chance de arrependimento no sentido de salvação, mas não se torna mais, né? Para mostrar que realmente a nossa essência, sem Deus, é completamente ímpia. E esse período aí das pragas tem duas coisas assim espetaculares. Primeiro, Deus vai mostrar que é possível viver sobre essa terra, na pior hora da terra, sem pecar. Porque os salvos não pecarão mais. Sim. E vai mostrar o verdadeiro caráter dos pecadores. Né? É um contraste a maldade, muito grande, né? a crueldade, a perversão que existe dentro deles. É o processo pedagógico de Deus, né? Exato. Para o universo. Para o universo. Sim. Porque Satanás acusou a Deus lá no céu. Sim. Sim. Rita, eu queria que você falasse aqui o próximo ponto. Ele fala sobre o secamento do rio Eufrates. E pelo que a gente vê aqui na lição, que ele significa o colapso de Babilônia no tempo do fim. Não é esse o significado? Exato. A sexta praga é o secamento do Eufrates, né, que está lá em Apocalipse 16, 12. Mas ela se divide numa segunda parte, que seria a Batalha do Armagedon, que é o que vai ser falado depois. Né? Então, esse secamento do Eufrates, mais uma vez a gente volta lá no passado para entender o que vai acontecer agora. Porque no passado, a Babilônia geográfica, a Babilônia de Nabucodonosor, né, dependia totalmente do rio Eufrates. Sim. Porque ela era cercada por esse rio, ela podia se manter isolada em função do suprimento que esse rio fornecia para ela. Por ali chegava todo tipo de alimento e tudo que eles precisavam, né? Então, ela era fundamental, o rio Eufrates, para a Babilônia. Estratégico, inclusive. Estratégico. Um dos invasores, o invasor de Babilônia, chamado Ciro, Ciro é um tipo de Cristo, porque Ciro entrou em Babilônia para libertar o povo de Deus que estava escravo em Babilônia. Inclusive Daniel estava lá. Por 70 anos eles ficaram escravos em Babilônia. Então, como é que Ciro agiu? Ele estudou a geografia de Babilônia, ela era cercada pelo rio. O que ele fez? Ele desviou o curso do rio. E pelo leito do rio, ele entrou em Babilônia. O historiador antigo, né, Heródoto, ele diz que nessa noite em que Ciro resolveu invadir Babilônia, foi a noite daquele banquete que o rei Belsazar deu para comemorar. Foi uma orgia, uma coisa tremenda, porque eles usaram os vasos sagrados do santuário para beber vinho ali naquela festa. Então eles estavam desacatando a Deus de todas as formas. E não era uma coisa tipo de desconhecimento. Ele o rei sabia que aquilo era usado para aquilo, porque ele não era... Sim, ele trouxe de lá. Ele fez de afronta, né? Ele fez de afronta, exatamente. Então, quando Ciro e os soldados dele se aproximaram dos portões, eles descobriram, para surpresa deles, que eles estavam tão bêbados que eles esqueceram de fechar. Você veja, olha só, como isso é significativo para nós aqui no final. Porque Babilônia, a senhora do mundo, ela caiu numa noite só. Sim. Babilônia, aquela que se considerava intransponível. Parecia uma potência infalível, né? Inclusive, a Bíblia cita, né, que as pessoas que veem a destruição de Babilônia e que vão ver a destruição da Babilônia mística agora, no final, vão dizer, mas como que essa Babilônia caiu? Olha o poder que ela tinha, como que ela caiu. Numa noite só, Babilônia caiu. Então, o secamento do Eufrates aqui, alguns acreditam no secamento literal, que
para que esse rio que existe ainda, que tem 3.500 quilômetros, passa por vários países, Iraque, Síria, não lembro do outro país, mas enfim, alguns acreditam no secamento literal para que os reis que vêm do Oriente possam atingir Babilônia e destruí-la, né? E então, quem é que vem do Oriente para libertar o seu povo? A Bíblia diz que Jesus virá do Oriente. Sim. Jesus, né, simbolizado por Ciro lá no passado, viria pelo leito do rio para destruir Babilônia, para libertar o povo dele. Mas é muito mais provável que esse secamento do Eufrates ele seja simbólico. Ele represente a retirada do apoio secular, financeiro, político, que todas as nações dão para a Babilônia mística de hoje. Sim. Porque a Apocalipse 17:15 nos explica um símbolo da profecia. Águas, na profecia, representam povos, nações, multidões. Então, o secamento desse Eufrates seria a retirada do apoio, todo tipo de apoio que as nações até hoje dão para a Babilônia, ou seja, as nações do mundo inteiro, é pena que aqui a gente não pode entrar em mais detalhes, né? Se maravilham diante da besta. E esse apoio vai ser retirado, porque vão se sentir enganados. Apesar de todas essas pragas, ainda Satanás vai usar de uma última estratégia, né, Christopher? E essa é uma coisa que eu acho tão importante, porque as pessoas que nunca ouviram falar nisso, com certeza serão enganadas, né? O que ele vai tentar fazer? Então, assim, se a gente está nesse contexto todo, a Batalha do Armagedon, que tinha a ver com uma questão do pé do Monte Carmelo. E a gente vai vendo no Monte Carmelo depois, ele tem uma importância muito grande, né? É onde ocorre aquela batalha de Elias, junto com os 450 profetas de Baal lá. Então, e lembrando, Baal, Babilônia, uma série bem interessante. Mas Satanás, tudo que ele sempre quis e tudo que ele continua querendo é que adorem ele. Sim. Ok? E se a gente vê nesse contexto todo, o que está acontecendo com a Terra, a busca das pessoas não é por salvação, no sentido mais de quero ir para o céu ou qualquer outra coisa, eu só quero que pare essa situação ruim. Exato. E, obviamente, Satanás, como o grande mentiroso, o pai da mentira, o que ele vai fazer? Transformar isso em alguma coisa que seja pro lado dele. E unir três poderes grandes, que é a questão do espiritualismo, a questão da Babilônia no sentido político-religioso e também uma questão de trazer aquela situação daqueles que saíram de Babilônia em sentido profético, mas que se voltaram para ela. Exato. Se voltaram para ela. Aqueles que, se a gente for ver assim, a lição ela traz de forma bem clara a questão de paganismo e espiritualismo em conjunto. Aí você tem a questão do catolicismo romano, e aqui quando eu digo catolicismo eu não estou dizendo das pessoas. Dos católicos, do sistema. É o sistema que é um sistema que coloca um ser humano à frente de Deus, nesse sentido. E o falso profeta, que é a questão daqueles protestantes que saíram lá, junto com Martim Lutero, lá em 1500, que pegam nesse momento de dizer assim, a gente está saindo porque tem algumas coisas que estão erradas aqui. A gente viu em lições passadas essa situação, e o que ele pega? Ele junta esses três e daí se personifica como Jesus. Exato. É o ápice. É a última cartada dele. Ele vai descer do céu como um anjo de luz, brilhante, espetacular. Só que quem conhece a Bíblia
sabe? Que vai não... entender que não é Jesus. Sim, porque a volta de Jesus todos verão, né? E ele não consegue isso, Não, a aparição dele vai ser isolada. Isolada, né? E não simultânea também, né, Rita? Sim, ele vai em vários lugares. Em vários lugares. E assim, ele já apareceu em Anjo de Luz até no deserto depois para Jesus. Então, Exato. Que se Jesus não tivesse tão ligado com o Pai naquele momento, pela fraqueza, por todo o processo, acredito que qualquer um de nós iríamos entrar ia ser enganado mesmo. E quem não tem ligação com Deus, comunhão com Deus, quem não tem conhecimento da palavra de Deus, ele engana mesmo, ele consegue, né? Inclusive, a Bíblia, acho que a gente não comentou aqui, mas a Bíblia fala dos 2 evangelhos, do Evangelho Eterno, e a lição fala sobre isso, né? Do Evangelho Eterno, é eterno porque vem de Deus, e do outro Evangelho. Qual é o outro Evangelho? É o Evangelho que Satanás prega, por isso tantas igrejas. Que na verdade ele insere a mentira dele no meio de um monte de verdades. E aí engana um monte de gente. Ele mistura no caldeirão dele um pouquinho, uma pitada de mentira no meio da verdade. Algumas coisas estão certas, né? E daí algumas distorcidas, né? Normalmente algumas têm muitas coisas certas, mas tem um pontinho ali. O pontinho, mas o suficiente para mudar todo o contexto. Exato. Você acabou falando aqui sobre a última parte da lição, né, que fala sobre o Monte Carmelo, né, Christopher? Que, então, na realidade, é uma representação, né? Exato. Elias contra todos os falsos profetas ali, né? E realmente, como você falou, Rita, que interessante que Elias estava sozinho. Eu acho que já para mostrar que Deus não precisa de muitas pessoas, Ele não precisa de muito tempo, como você falou, que a invasão de Babilônia foi só numa noite, destruiu todo aquele império, né? Então aqui sempre a Bíblia está nos mostrando que o poder de Deus é infinitamente maior e a gente não tem o que temer. Estando do lado dele, né? Exatamente. E isso é uma coisa, é um alento muito grande para nós, né? Eu queria, Rita, começar com você, de tudo que você estudou nessa semana, o que você gostaria de pontuar para aqueles que nos ouvem, que é o mais importante ao seu ver? Bem rapidinho, é uma pena porque tem muito para falar, mas bem rapidinho. Primeiro, o que é Babilônia? Babilônia, hoje, a Babilônia geográfica não existe mais. Babilônia é confusão religiosa. Por isso, mais de 40 mil denominações religiosas ditas cristãs. Só que Deus, na Bíblia, Ele dá as características da sua igreja. Então, estude a Bíblia. É fundamental você conhecer a Bíblia. É vital para a sua salvação. Segundo ponto, é o tempo que nós estamos vivendo. Não é mais tempo de nós deixarmos Deus em segundo plano. Ou vai ser agora, ou nós vamos estar entre os perdidos. Né? Porque sobre quem as pragas vão cair? Sobre os perdidos. Só sobre eles. Só sobre eles. O povo de Deus vai estar nesse contexto mais protegido dessas pragas. Então, agora é o tempo de nós construirmos com Deus uma comunhão, uma vida espiritual, uma fé inabalável, que possa resistir ao tempo da angústia de Jacó, que é o tempo onde vão cair essas pragas. Porque se a gente for pensar, se a gente está no meio de uma situação dessa, se uma situação como a gente vê das catástrofes que ocorrem, um terremoto, deslizamento de barragem, tudo que nós vivemos essas coisas assim, já mexe com a gente de uma forma assim, e isso porque não está diretamente acontecendo na frente, a gente não está vendo frente a frente, tem gente que está lá, mas vamos lá, nós não estamos vendo isso frente a frente, mas nesse momento está acontecendo na nossa frente. Não tem como não ficar angustiado. Não tem mesmo. Não tem, e a gente sabe disso. E Deus está permitindo tudo isso para nos trazer para perto dele.
Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Agora é a hora. Agora é a hora. É isso que, como o Christopher colocou, e muito bem, ele usou a palavra angústia, deixa a gente angustiado, porque a gente está vendo que o tempo está acabando. É mais ou menos assim, ó, quando existe uma epidemia, você tem que estar com a tua imunidade bem alta, para você não ser contaminado. Né? Não adianta tomar vacina depois que você já está doente, né? Exato. Agora é o tempo de tomar vacina. E a vacina é se aproximar mais de Deus e da sua palavra. E para você, Cris, o que você gostaria de pontuar? De que realmente não dá para deixar para o segundo tempo para a gente poder tentar resolver algumas coisas. O momento é agora. A Bíblia está trazendo, não para que a gente tenha medo. E o legal é que o Apocalipse, que sempre, a gente já conversou sobre isso nessa lição, tem aquela ideia, nossa, vai ser aquela coisa horrível. Não, é uma questão de revelação. Sim. Só que a revelação, ela vem antes que você precise, porque você não precisava ser revelado, você ia viver na época. Sim. Né? Então, a ideia da revelação aqui, ela é uma ideia de tipo, você está aqui, né? Você pode perceber, veja antes, não cai aqui, ó, tá aqui, ó, tá mostrando. Babilônia, ela compra tudo de todos porque ela tem esse caráter de prostituição, ela se vende por pouco para estar em cima, para estar no poder, por isso que ela é sedutora, por isso que ela faz o que precisa ser feito para estar no poder. Mas na verdade o que Deus quer é que ele esteja no poder, não por medo, mas por... Nem por ego, mas simplesmente por entrega. É só isso. Então é o que ele quer. Que bom. Eu vejo aqui o carinho de Deus de revelar tudo isso para a gente, né? Para que a gente se prepare e quando a gente pensa nessa batalha, a gente não precisa fazer nada, porque Deus vai fazer tudo por nós, né? É só assim. Como você falou, Rita, o importante é que a gente esteja conectado com Deus, para que a gente confie nele hoje e daí amanhã a gente vai estar confiando também. Né, quando a gente tem essa ligação com Deus e saber que Ele supre tudo na nossa vida, que Ele cuida de nós, mesmo nos momentos mais terríveis como serão no final do mundo e nessas últimas pragas, a gente vai estar protegido por Ele. Né? Então essa comunhão, esse contato realmente a gente precisa hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição. Como vocês falaram, a gente precisaria de muito mais tempo, né? Mas não esqueça, se você realmente quiser fazer esse estudo aprofundado, você é muito bem-vindo na nossa igreja. Vai ser divulgado, né, Rita? Vai ser divulgado. E daí você pode vir fazer esse estudo com mais calma, mais tempo e mais detalhes, tá bom? Então nós vamos terminar o estudo dessa lição agradecendo a presença de Deus e eu peço que o Christopher faça uma oração para a gente, então. Pai amado, nós te agradecemos porque a tua revelação nos dá esperança de entender que o Senhor continua e sempre será o Senhor e o dominador e o completo Senhor de todas as coisas. Amém. Que nos dá revelação e nos dá esperança e nos dá salvação também, Senhor. Peço que o Senhor possa colocar no nosso coração todos os momentos que o Senhor é realmente o nosso Salvador e de que nós precisamos ainda hoje entregarmos aquilo que nós não entregamos, que é o nosso coração a Ti, Senhor. Amém. Que seja todo dia, toda hora, todo momento, para estarmos preparados, se assim, se nós estivermos vivos nesse momento, de que nós estemos preparados para passar esses momentos de angústia e entender que isso é só o prenúncio da Sua breve vinda, Senhor. Peço que o Senhor possa nos abençoar no continuar no estudo dessa lição e que nos dê um bom restante de dia, por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós agradecemos muito a Tua presença conosco no estudo dessa lição, lembrando que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.